Minha família. Achou divertido me abandonar. Em outro estado. Vamos ver se ela consegue voltar. 15 anos depois. Eles me encontraram e estão desesperados. Você já se sentiu um estranho dentro da sua própria família? Não um estranho do tipo que tem gostos diferentes ou que segue um caminho profissional que ninguém entende. Falo de se sentir como uma peça solta, um alvo constante para o que eles chamavam de senso de humor. Para mim, essa era a minha realidade. Meu nome é Laura, e por 28 anos, eu fui o foco principal das brincadeiras da minha família. Meus pais, Silvia e Roberto, e meus irmãos mais velhos, Bruno e Caio, pareciam ter um pacto secreto. Eles acreditavam que me colocar em situações humilhantes era uma forma de me fortalecer, de me preparar para o mundo. Pelo menos, era essa a desculpa que eles davam enquanto riam às minhas custas. As brincadeiras eram variadas. Uma vez, esconderam meu trabalho de conclusão de curso horas antes da entrega final, apenas para ver minha reação. Outra vez, no meu aniversário, convidaram um antigo colega de escola que eu detestava, só para me verem desconfortável. Cada risada deles era como uma pequena facada na minha autoestima, mas eu suportava. Afinal, era a minha família. Eu os amava, ou pelo menos, amava a ideia do que uma família deveria ser. Recém-formada em design, eu morava em um pequeno apartamento em São Paulo, cujo aluguel meus pais faziam questão de pagar. Um gesto que eu achava que era de carinho, mas que mais tarde se revelaria apenas mais uma ferramenta de controle. Eu estava animada, cheia de planos. A viagem de férias para Bonito, no Mato Grosso do Sul, pareceu no início uma oportunidade. Talvez agora, como uma adulta formada, eles finalmente me veriam como uma igual. A viagem de carro foi longa, marcada pela paisagem monótona do interior do Brasil e pela tensão habitual dentro do veículo. Meus irmãos no banco de trás, trocando piadinhas que eu sabia serem sobre mim. Minha mãe no banco do carona, com aquele sorriso forçado que nunca alcançava os olhos. E meu pai, dirigindo, sério, mas cúmplice de tudo. Eu me encolhia no meu canto, olhando pela janela, sonhando em estar em qualquer outro lugar. A parada aconteceu em um posto de gasolina no meio do nada, em algum ponto de Goiás. O sol estava forte, o ar era seco e cheirava a poeira e diesel. Laura, vai lá dentro e compra umas garrafas de água pra gente, por favor, disse meu pai, me entregando uma nota de R$ 20. E não demora, filha, completou minha mãe, com aquela doçura falsa que me dava calafrios. Entrei na lojinha de conveniência. O lugar era simples, com prateleiras empoeiradas e um ventilador de teto que girava lentamente, sem fazer muito efeito contra o calor. Escolhi as águas, paguei, e quando saí, meu coração gelou. O carro não estava mais lá. A vaga onde ele estava estacionado há menos de 2 minutos agora estava vazia, brilhando sob o sol do meio-dia. Meu primeiro pensamento foi: é mais uma brincadeira. Eles devem ter escondido o carro atrás do posto para me assustar. Respirei fundo, tentando controlar o pânico que começava a subir pela minha garganta. Dei a volta no prédio. Nada. Apenas uma estrada de terra que se estendia até o horizonte. O desespero começou a tomar conta. Peguei meu celular, o suor fazendo o aparelho escorregar na minha mão. Disquei o número de Bruno. Ele atendeu no segundo toque. Alô? Ele disse, e eu pude ouvir a risada de Caio no fundo. Bruno, onde vocês estão? Isso não tem graça nenhuma. Voltem aqui agora, eu disse, minha voz tremendo. Do outro lado da linha, ouvi a voz dele, clara e cruel, cada palavra uma sentença. A gente decidiu fazer um teste. Vamos ver se ela consegue voltar sozinha. E então, um clique. A ligação caiu. Tentei ligar de novo. Caixa postal. Tentei ligar para o Caio. Desligou na minha cara. Tentei minha mãe. O telefone chamou uma vez e depois foi bloqueado. Meu pai, a mesma coisa. Eles haviam me bloqueado. Todos eles. O ar pareceu ficar mais pesado, mais difícil de respirar.
Olhei para a nota de R$ 5 e algumas moedas que recebi de troco. Era tudo o que eu tinha. Olhei para a estrada vazia, que se estendia para os dois lados, sem nenhum sinal de vida. Eu estava sozinha, abandonada a centenas de quilômetros de casa, em um estado que eu nem conhecia, como o clímax de uma piada doentia. As lágrimas que eu segurei por anos finalmente vieram, quentes e silenciosas, enquanto o som do motor do carro deles desaparecia na minha memória, substituído pelo som ensurdecedor da minha própria solidão. Eles não estavam apenas brincando. Eles tinham me descartado. O tempo parecia ter parado. Eu fiquei ali, na beira da estrada, com o sol batendo na minha cabeça, as lágrimas secando no meu rosto e deixando um rastro de sal. O mundo se resumia àquele posto de gasolina, ao zumbido de um inseto solitário e ao peso esmagador do que tinha acabado de acontecer. Foi então que uma voz suave me tirou do meu transe. "Moça, você tá bem?" Era a caixa do posto. Uma mulher de meia idade com um olhar preocupado, chamada Marisa. Ela estava parada na porta da loja de conveniência, segurando um copo de água. Eu apenas balancei a cabeça negativamente, incapaz de formar palavras. Ela me guiou para dentro, me sentou em uma cadeira de plástico nos fundos da loja e me deixou chorar. Não fez muitas perguntas, apenas ouviu meus soluços e a história que saiu de mim em pedaços, entrecortada e confusa. Em seus olhos, eu não vi pena, mas sim uma compaixão genuína, algo que eu raramente recebia. "Que gente sem coração", ela murmurou, balançando a cabeça. "Olha, eu não tenho muito o que te oferecer. Meu turno acaba daqui a pouco e minha casa é apertada. Mas conheço uma pessoa boa, em Pirenópolis. É uma cidadezinha histórica aqui perto. O nome dela é Helena, uma senhora que tem uma livraria. Ela sempre precisa de uma ajuda." Marisa usou o telefone da loja para ligar para essa tal de Dona Helena. Ela explicou a situação de forma simples, sem me expor demais. Do outro lado da linha, uma voz firme, mas calma, concordou em me acolher, pelo menos por uma noite. Marisa pagou minha passagem de ônibus com o próprio dinheiro, um gesto de generosidade tão grande que me fez chorar de novo, mas desta vez, por um motivo diferente. Ela me colocou no ônibus e disse: "Se cuida, menina." A viagem até Pirenópolis foi curta, mas para mim, pareceu uma jornada para outro mundo. As ruas de pedra, os casarões coloniais coloridos, a igreja no alto da cidade, tudo parecia saído de um livro de história. Encontrei a livraria de Dona Helena em uma das ruas principais. Era uma portinha charmosa, com o nome Páginas e Prosa, pintado à mão. Empurrei a porta e o sininho acima dela anunciou minha chegada. O lugar cheirava a papel antigo, madeira e paz. Uma senhora de cabelos brancos e óculos na ponta do nariz me olhou por cima de um livro. Era ela. Dona Helena me ofereceu um quarto simples, mas limpo e aconchegante, nos fundos da livraria. Em troca, eu a ajudaria com a limpeza, a organização e o atendimento. Era um acordo justo, uma tábua de salvação que eu agarrei com todas as minhas forças. Naquela primeira semana, eu mal falei. Apenas trabalhei, obedecendo às suas instruções em um estado de dormência. Foi Dona Helena quem, com sua paciência, me incentivou a dar o próximo passo. "Você precisa saber o que vai fazer, Laura. Precisa ligar para São Paulo, resolver sua vida." Com o coração na mão, usei o telefone fixo da livraria para ligar para o proprietário do meu apartamento. Eu esperava ouvir qualquer coisa, menos o que ele me disse. Sua voz era formal, um pouco confusa. "Ué, Laura, mas seu pai não me ligou na semana passada? Ele acertou o último mês." O telefone ficou mudo na minha mão. Aquele foi o golpe final. Eles não apenas me abandonaram, eles ativamente apagaram minha existência na minha cidade, cortando o último fio que me prendia à minha antiga vida. Eles não queriam que eu voltasse. A brincadeira não era um teste, era um banimento. A dor que senti naquele momento foi diferente. Não era a dor aguda do abandono, mas uma dor fria, profunda, que se transformou em uma clareza assustadora. Eu estava livre. Olhei ao redor da livraria,
para as prateleiras cheias de histórias, para o rosto sereno de Dona Helena lendo em sua poltrona. Eu poderia juntar o pouco dinheiro que ganhasse, pegar um ônibus e voltar para São Paulo. Voltar para quê? Para um apartamento que não era mais meu? Para implorar por ajuda a amigos que mal sabiam da minha situação familiar? Para eventualmente ter que encarar as pessoas que me jogaram fora como lixo? Não. Naquele instante, uma decisão se formou dentro de mim, sólida como as pedras daquela cidade. Eu não ia voltar. Eu não ia dar a eles a satisfação de me ver rastejando de volta. Se eles me apagaram de lá, eu iria nascer de novo aqui. Contei minha decisão à Dona Helena, que apenas sorriu, um sorriso pequeno e sábio. Sabia que você tinha fibra, ela disse. Além de ajudar na livraria em troca de moradia, consegui um emprego como garçonete em um restaurante local à noite. Os dias eram longos e exaustivos. Eu limpava pó de livros durante o dia e servia mesas à noite. Chegava no meu quartinho exausta, com os pés doendo, mas com um sentimento que eu não tinha há muito tempo, o de controle. Cada real que eu ganhava era meu. Cada prato que eu servia era um tijolo na minha nova vida. Os anos que se seguiram foram uma mistura de trabalho duro e pequenas descobertas. Trabalhar na livraria de Dona Helena era mais do que um arranjo. Era uma educação. Estando lá, rodeada por tantas ideias e histórias, algo dentro de mim começou a despertar. Eu era uma designer, afinal. Eu via o mundo através de formas, cores e conceitos. E a livraria, com todo o seu charme, parecia parada no tempo. Com a permissão de Dona Helena, comecei a usar o velho computador. Criei um novo logotipo para páginas e prosa, mais moderno, mas que mantinha a essência do lugar. Desenvolvi marcadores de página como brindes, organizei as redes sociais da loja, que até então não existiam, e fotografei os livros de uma maneira que os tornava irresistíveis. As pessoas começaram a notar. O movimento aumentou. Os turistas que visitavam Pirenópolis entravam, elogiavam o ambiente e os moradores locais voltaram a frequentar a loja. Logo, o dono da farmácia da esquina me pediu para criar um novo letreiro. A dona de uma pequena pousada me contratou para refazer seu cardápio e os folhetos de divulgação. Eu ainda era garçonete à noite, mas durante o dia e nas minhas folgas, eu era designer. Comecei a juntar dinheiro, e cada nota guardada era um símbolo da minha independência. Depois de 1 ano, dei o passo mais assustador e libertador da minha vida. Aluguei uma pequena sala comercial, pedi demissão do restaurante e abri oficialmente o meu negócio. Eu o chamei de Estúdio Novo Horizonte. O nome era tudo para mim. Era uma homenagem ao que eu via da janela do meu quartinho na livraria todo dia de manhã. Um horizonte novo, cheio de possibilidades, que eu nunca teria visto se tivesse ficado em São Paulo. Minha primeira colaboradora foi Amanda, uma colega do restaurante que, assim como eu, sonhava com algo mais. Ela era ótima com pessoas, carismática e organizada. Enquanto eu criava, ela cuidava dos clientes e da parte administrativa. Pouco tempo depois, conhecemos Matheus, um jovem desenvolvedor de sites da cidade vizinha. Juntos, nós 3 formamos uma equipe. Não éramos apenas colegas. Éramos uma família. A família que eu escolhi. Nossas reuniões de projeto muitas vezes terminavam em pizza na minha pequena casa, com muitas risadas e apoio incondicional. Eles conheciam minha história e me admiravam por ela, sem nunca me tratarem com pena. Foi nesse período que Samuel entrou na minha vida. Ele era professor de história na escola local e um cliente fiel da livraria de Dona Helena. Nossas conversas começaram por causa de livros e evoluíram para longos passeios pelas cachoeiras da região. Com Samuel, eu aprendi o que era um relacionamento de verdade. Um relacionamento baseado em respeito, admiração e calma. Ele não via minhas cicatrizes como uma fraqueza, mas como um mapa da mulher forte que eu havia me tornado. Nós nos casamos em uma cerimônia simples e linda, no jardim da pousada de uma das minhas primeiras clientes. Dona Helena me levou ao altar. Meus amigos, Amanda e Matheus, foram nossos padrinhos. Anos depois, nossa família cresceu com a chegada das nossas 2 filhas,
Clara e Sofia. Ser mãe me curou de formas que eu nem sabia que precisava. Ao dar a elas o amor e a segurança que nunca tive, eu também estava me dando um novo passado. Cerca de 12 anos após ser abandonada, eu estava em Goiânia para uma reunião importante. O estúdio Novo Horizonte havia crescido e atendia clientes em todo o estado. Eu estava sentada em um café, revisando minha apresentação, quando senti um olhar sobre mim. Levantei a cabeça e meu coração parou por uma fração de segundo. Era Bruno, mais velho, com os cabelos mais ralos e uma expressão cansada que ele tentava esconder com uma postura arrogante. Ele caminhou até minha mesa com um sorriso forçado. Laura, é você mesmo? Puxa, o mundo é pequeno. Eu o encarei, sentindo uma frieza que me surpreendeu. A garotinha assustada que ele conhecia não existia mais. Bruno, eu disse, minha voz firme. O que você faz aqui? A gente pensou que, sei lá, você sumiu, ele disse, tentando soar casual. Mamãe e papai sentem sua falta, sabia? Eles erraram, mas já faz tanto tempo. Cada palavra dele era uma tentativa de manipulação, de me colocar de volta no meu antigo lugar de vítima. Mas o feitiço estava quebrado. Sério? Respondi, fechando meu notebook. Eles sentiram minha falta quando me abandonaram num posto de gasolina sem dinheiro? Sentiram minha falta quando cancelaram o aluguel do meu apartamento para garantir que eu não tivesse para onde voltar? Ele ficou sem graça, pego de surpresa pela minha franqueza. Ah, Laura, foi uma brincadeira idiota, coisa do papai. Você sabe como ele é. Não, Bruno, não foi uma brincadeira. Foi cruel. Mas quer saber de uma coisa? Foi a melhor coisa que vocês já fizeram por mim. Levantei-me, pegando minha bolsa. Ele me olhou, confuso. Por causa do que vocês fizeram, eu construí uma vida. Uma vida de verdade. Eu tenho meu próprio negócio, amigos que são minha família, um marido que me ama. Eu o olhei uma última vez, não com ódio, mas com uma indiferença total. Ele era apenas um fantasma de um passado distante. Passar bem, Bruno. Virei as costas e saí do café sem olhar para trás, deixando-o sozinho no meio do salão. Naquele momento, eu não senti vingança. Senti algo muito melhor. Paz. O poder que eles tinham sobre mim havia se desfeito completamente, como fumaça ao vento. Passaram-se mais alguns anos. Minhas filhas estavam crescendo. O estúdio Novo Horizonte prosperava. E a vida em Goiás era tudo o que eu poderia querer. Tranquila, cheia de amor e de propósito. A memória do abandono havia se tornado exatamente isso. Uma memória. Uma cicatriz que contava uma história de superação, não uma ferida aberta. Eu tinha 43 anos e o passado raramente batia à minha porta. Até o dia em que ele não bateu, mas chegou em um envelope timbrado. Era uma carta de um escritório de advocacia de São Paulo. Meu coração deu um salto desconfortável. Abri com as mãos trêmulas, sob o olhar atento do meu marido, Samuel. O texto era formal, direto. Informava que meus pais, Roberto e Silvia, haviam vendido a empresa da família, um negócio construído ao longo de décadas, e estavam se aposentando. E então, a parte que fez o ar faltar nos meus pulmões, na divisão do patrimônio, eles haviam me incluído como herdeira. Uma quantia significativa de dinheiro que mudaria a vida de qualquer um estava legalmente designada a mim. Anexo à papelada havia um convite. Um pedido para uma última reunião de família em São Paulo, para formalizar os trâmites finais. O que você vai fazer? Samuel me perguntou, sua mão repousando sobre a minha. A pergunta não era sobre o dinheiro, mas sobre o peso emocional de tudo aquilo. Era uma armadilha? Uma tentativa de comprar o perdão? Por uma noite inteira, eu ponderei. Eu não precisava do dinheiro deles. Eu havia construído meu próprio sucesso, do zero. Mas o convite era uma oportunidade, não para eles, mas para mim. A oportunidade de encerrar esse capítulo nos meus próprios termos.
de encará-los não como a filha que eles descartaram, mas como a mulher que sobreviveu e floresceu por causa disso. Eu vou, disse a Samuel na manhã seguinte. Mas vou por mim. A viagem de avião para São Paulo foi surreal. Eu olhava a cidade se aproximando pela janela e não sentia nada. Nenhuma nostalgia, nenhuma dor. Era como olhar para uma cidade estrangeira. Eu não estava voltando para casa. Minha casa estava em Goiás, com meu marido e minhas filhas. Eu estava apenas visitando as ruínas de uma vida que não me pertencia mais. A reunião foi marcada no escritório dos advogados, um ambiente neutro, impessoal e frio. Cheguei na hora, sentindo-me calma e centrada. E então, eu os vi. 15 anos haviam passado. O tempo não tinha sido gentil. Meu pai, Roberto, antes uma figura imponente, agora estava encurvado, apoiado em uma bengala. Seus olhos pareciam cansados, a arrogância substituída por uma fragilidade que me chocou. Minha mãe, Silvia, tinha o rosto marcado por rugas de preocupação. O sorriso falso desaparecido para sempre, dando lugar a uma expressão de perpétuo pesar. Bruno e Caio estavam lá, desconfortáveis em seus ternos, evitando meu olhar. A aura de superioridade deles havia evaporado. O que restava eram 2 homens de meia idade que pareciam perdidos. O advogado conduziu a reunião, explicando os termos. Quando chegou a hora das assinaturas, meu pai pigarreou. Sua voz saiu fraca, trêmula. Laura, antes de qualquer coisa eu preciso dizer algo. O silêncio na sala era pesado. O que nós fizemos com você não tem nome. Não foi uma brincadeira. Foi uma crueldade. Foi imperdoável. Lágrimas brotaram em seus olhos cansados. Passamos todos esses anos vivendo com o fantasma do que fizemos. Cada notícia que líamos sobre seu sucesso em Goiás, cada vez que víamos seu nome em alguma matéria sobre design, era como uma faca. Era o nosso castigo. Vimos que você venceu, não por nossa causa, mas apesar de nós. Minha mãe chorava silenciosamente ao seu lado. Meus irmãos olhavam para o chão, envergonhados. Eu escutei cada palavra. O ódio que eu pensei que sentiria não veio. A vontade de gritar, de acusar, também não. No lugar, havia apenas um vasto e tranquilo espaço vazio. Olhei para o meu pai. Eu aceito seu pedido de desculpas, eu disse, e minha voz soou clara e forte na sala silenciosa. Mas o perdão é algo complexo. O que vocês fizeram faz parte da minha história. Não define quem eu sou hoje. A minha vida, a minha família, a minha felicidade. Eu construí tudo isso a quilômetros de distância da dor que vocês me causaram. Peguei a caneta e assinei os papéis. Então, olhei para o advogado. Eu gostaria de deixar registrado que a minha parte da herança será integralmente doada. Vou dividi-la entre instituições de caridade que cuidam de jovens abandonados e oferecem a eles uma chance de construir um novo futuro. O queixo do meu pai caiu. Minha mãe soluçou mais alto. Aquilo era algo que eles não esperavam. Não era um ato de vingança, mas de libertação final. Eu não queria o dinheiro deles. Eu não queria nada deles. Eu estava transformando o ato mais sombrio da vida deles em um farol de esperança para outros. Levantei-me. Desejo a vocês tudo de bom. E sem mais nenhuma palavra, virei as costas e saí daquela sala, deixando para trás meu passado. O voo de volta para casa foi leve. Quando desembarquei e vi Samuel e minhas 2 meninas correndo em minha direção com sorrisos radiantes, eu soube, com uma certeza que preencheu todo o meu ser, que eu estava em casa. A verdadeira vingança não foi vê-los derrotados. Foi construir uma felicidade tão completa e radiante que a escuridão que eles tentaram me impor não tinha mais onde existir.